Saudações indígenas, ótimo que você está aqui mais uma vez. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Você sabe, mas não custa lembrá-la, que aqui você encontra conteúdo dos povos originários do Brasil. Procuramos divulgar a cultura, o conhecimento, a religião dos povos que aqui existiam e existem antes da chegada do europeu. Hoje vou falar para você sobre a questão da importância da preservação do meio ambiente. Qual a importância da proteção do meio ambiente? Qual a colaboração dos povos originários do Brasil para com essa preservação? Então, vamos juntos nessa Brasil Cultura Invisível. Os indígenas não deixam de pertencer ao povo. Quando ele sai da aldeia em busca de melhores condições, ele continua sendo indígena e continua preservando e defendendo a natureza. Porque para nós indígenas, a natureza tem outro significado e não o mesmo significado para o capitalista, para o capital. Claro que podemos usar a natureza e tirar da natureza o que é necessário para a nossa existência e sobrevivência. O indígena sem a natureza é como se estivesse morrendo ou se estivesse fora da sua realidade. Porque para nós indígenas, a natureza não é separada da natureza humana. Homem, a pessoa e a natureza não pode ser dividida. Homem e natureza é um conjunto. Porque é da natureza que nós sobrevivemos. Da natureza vem o alimento, da natureza vem o ar, da natureza vem o calor, da natureza vem a vida. Quem gera é a natureza. Quem mantém é a natureza. Os espíritos da natureza direcionam os humanos para o bem. A natureza, composta por homens, espíritos da natureza, pela água, pelo ar, pela terra, pelas plantas, por todos os elementos que compõem essa natureza, o homem é inserido nela. A natureza sempre oferece o melhor para nós. Nós que não percebemos, nós que queremos destruir a natureza. Se a mãe gesta, se a mãe dá a luz, se a mãe cuida, se a mãe dá carinho, a natureza também nos dá tudo isso. Por isso que nós chamamos da natureza de mãe. Mãe terra, mãe natureza. Você é capaz de criar alguma coisa? Me diz, você já criou alguma coisa? Logicamente que nós, sem pensarmos, nós falamos, criamos sim. E eu digo a você, você não tem capacidade para criar absolutamente nada. O homem é incapaz de criar. O homem apenas dá novas formas
aquilo que já existe. A natureza nos dá tudo e nós apenas transformamos essa natureza ou oferecemos uma nova forma que usamos desta natureza. A natureza nos dá tudo que necessitamos. Então nós vemos que automaticamente, ao ser perguntado se você é capaz de criar, você diz que sim. E nós, através do nosso pensamento, através da nossa organização intelectual, veremos que nós não somos capazes de criarmos absolutamente nada. Apenas damos formas àquilo que já existe. Então, vamos lá. Se nós damos formas ao que já existe, vamos pensar das nossas necessidades. Como que nós construímos um carro? Qual é a matéria-prima para a construção desse carro? Não vem da natureza? Será que nós somos capazes de criarmos a matéria-prima para fazermos esse carro, esse veículo? Não. Será que nós somos capazes de construir, ou melhor, de criar a roupa que usamos? Não. Nós utilizamos o que já existe e damos uma nova forma ao objeto do qual existe. Vamos utilizar um transporte aéreo? Somos capazes de criarmos o avião? Não. Nós damos forma àquilo que já existe. Qual é a matéria-prima do avião? Qual é a composição do avião? Diversos elementos são utilizados na construção desse transporte, desse avião. Mas nós não criamos o avião, nós damos formas. Porque para criar, nós precisamos criar a matéria-prima. Vamos construir uma panela de barro, uma panela de alumínio. Qual é a matéria-prima para a panela de barro? O barro. De onde vem o barro? Você é capaz de criar o barro? Você é capaz de criar a argila? Não. Você é capaz de criar a água? Não. Então, nós utilizamos o que já existe para dar forma à panela, à cerâmica. Se nós criamos qualquer outro objeto, simplesmente na nossa cabeça, mas para a execução do objeto, nós necessitamos da matéria-prima. E a matéria-prima está na natureza. Então podemos nos perguntar: do que é feito a roupa? Qual é o material utilizado? Do que é feito o carro? Do que é feito o avião? Do que é feito a panela de alumínio? Nós encontramos todos esses elementos na natureza. E se explorarmos demais, o que vai acontecer? Se derrubarmos as árvores, o meio ambiente, para tirar o que ele tem, e muitas dessas matérias não são refeitas, ou leva milhões e milhões de anos para se formar. Então, toda matéria-prima é tirada da natureza. A matéria é transformada e ganha uma nova forma. Você não é capaz de criar, e sim de transformar o que já existe. Então nós vemos que a nova forma que o homem dá para a natureza, para um elemento, esse objeto ele é transformado e colocado a serviço do homem. E assim, então, nós vemos que então a própria natureza
o meio ambiente deve ser preservado, porque não adianta ficarmos pensando que o que temos é eterno. O que precisamos é cuidar melhor do que temos. Por isso que a visão dos indígenas é diferente de muitas pessoas, porque o indígena vê ele sendo parte da natureza e não fora da natureza. O capitalista não consegue compreender ele sendo parte da natureza, mas sim superior à natureza. Aqui não é a questão de ser superior, mas é uma questão de compreensão e de aprender a conviver com a natureza e não destruir a natureza. Quando destruímos a natureza, nós estamos nos destruindo também. Indígena é indígena na aldeia, fora da aldeia também. Não é porque eu saí da aldeia, que estou no centro urbano, que eu deixo de ser indígena. Aqui nós falamos que há diversos indígenas em contexto urbano, mas ele não deixa de ser indígena. Eu recordo que o meu povo, o povo Pipipã, no seu mito de criação ou de surgimento, nós vemos quando ele diz que a terra é mãe, a terra gesta, a terra cria, a terra acolhe. E o que era antes, que dizia que era superior, torna-se também natureza. Ou seja, você nasce, você vive da própria natureza, você é mantido pela natureza e no final, quando você morre, você é acolhido, você é agasalhado na natureza. Quando se enterra, o teu corpo é transformado em outros elementos e você não é desintegrado desta natureza. Você compreendeu por que que o indígena defende a natureza? E ele pensa e age para defender e manter a natureza. Não adianta pensar que você está fora da natureza, porque fora da natureza você não tem condições de sobreviver. O ar é feito de onde? Quem nos dá o ar? Quem nos dá o alimento? Será que nós ainda estamos pensando que o leite de caixinha não é da vaca? Será que muitas pessoas não pensam que a vaca é quem dá o leite? Ou, uma coisa mágica, o leite vai para a caixinha. O alimento que comemos vem da natureza. Então, saiba, o indígena defende a natureza e vê a natureza não como a maioria das pessoas enxergam essa natureza. Saudações indígenas, não esqueça de nos dar aquele grande like, aperte o dedo aqui, inscreva-se no nosso canal e espalhe para outras pessoas. Assim você vai divulgar o conteúdo dos povos originários do Brasil. Até a próxima!